Olá, mulheres! Sejam bem-vindas ao dia 9 do desafio A Beleza de Ser Mulher. Hoje nós vamos refletir sobre o peso das cobranças sobre as mulheres e sobre a leveza do Evangelho do nosso Senhor Jesus, porque Ele não coloca nem peso nem fardo sobre nós. E não sou eu que vou refletir hoje, quem vai refletir é a querida Alana, que está chegando aí. Tudo bem com vocês? Já subam coraçõezinhos, avisem que estamos ao vivo. Gente, nem tem roteiro, nem montei roteiro com ela. Às vezes eu gosto de ter um roteirinho para que a gente não se perca e fica batendo papo. Hoje vai ser em roteiro mesmo. Vai ser na unção. Dia 9 ainda, né, gente? Nossa, ainda tem muitos dias pela frente, misericórdia. São 21 dias, ainda faltam 11, 12 dias ainda. Trem. Já tem bastante dias, né? Ontem eu tava conversando com meu marido, eu falei assim, eu vou tirar todas essas lives do ar. Quem quiser agora vai ter que assistir ao vivo por 24 horas. Porque vocês ficam deixando pra depois, né? Vocês ficam deixando pra depois, e vocês não estão assistindo, entendeu? Aí às vezes a gente precisa vir com uma pressão. Não adianta, gente, vocês funcionam por pressão. É impressionante. Os números não mentem, Toda vez que eu ponho pressão, que eu falo que vou tirar do ar, que eu deixo menos tempo, nossa, um monte assiste. Aí toda vez que eu falo assim, não vou por pressão não, deixa cada um faz no seu tempo e tal, vocês simplesmente, os números fazem assim, ó. Eu falei assim, não adianta, nós somos um povo que precisa, né, gente? Precisa de um açoite, vou te falar. Assistam, hein? A Alana chegou. Assistam aí, porque se me der a louca eu vou tirar do ar. Porque assim vocês ficam espertas, gente. E eu falo que vocês, no sentido de nós, né? Porque nós somos assim mesmo, né? A gente vai deixando pra depois, eu comprei um curso sobre o curso da Thaís Godinho, né? Sobre organização. Paguei caro pra burro, o curso dela uns 3 mil reais e tinha 3 anos de acesso, né? Eu perco acesso no final desse mês. Adivinha quando que eu comecei a fazer o curso? Tem 3 anos que eu comprei o curso. Adivinha quando que eu comecei a fazer o curso? No último mês, entendeu? Essas somos nós, não adianta. Começou a ficar mais difícil. Nós somos assim, né? A gente vai abandonando. Mas ela não chegou aí, gente. Vamos parar de conversa. Vamos começar a nossa live. Já marcou alguém aqui para estar ao vivo com a gente? Não sei se alguém da minha equipe já avisou lá no Telegram que nós estamos ao vivo. Se ninguém avisou, avisa aí agora. Pois é, tem que ser, gente. Se a gente não se comprometer, olha, não consegui assistir ao vivo, mas vou assistir hoje de qualquer jeito, dá, né? Porque a gente consegue, né? Quando a gente, toda vontade encontra o meio. Mas aí você fala assim, não, ainda tenho 20 dias pela frente, depois eu assisto. Cara, não adianta. Vocês vão ver, na hora que tirar do ar, eu ia começar hoje, eu ia assistir hoje. É sempre assim. Sempre assim. Vamos lá, já marcou alguém? Eu quero que vocês enviem o aviãozinho para uma pessoa, gente. Vamos lá, me ajudem a quebrar esse algoritmo que tá tenso. Pega o aviãozinho, ó, primeira mulher que apareceu na tua mente, você vai pegar esse aviãozinho agora e você vai encaminhar para ela, tá? Encaminha aí agora, ou então marca o arroba dela aí. Vamos ajudar a tia Pan aí. Cadê a Alana? Gente, a Alana é doidinha, que nem eu. Cheguei. Estou gostando demais de você, mulher. Olá, Pamela, Olá! boa tarde. Boa tarde, tudo bem com você, minha irmã? A gente não se Com conhece não, mas a gente é certeza, olha, o irmã, reino né? de Deus é um reino de amigos, né? Mesmo à distância, a gente vai se encontrando, se juntando, e isso é maravilhoso, né? Os encontros de Deus é uma coisa linda demais. Não sei se você sabe, mas no início desse desafio eu tinha proposto, né? Sempre quando eu estou refletindo sobre algo, eu acabo jogando para o Senhor para Ele me responder, porque, né, às vezes a gente fica nos nossos pensamentos. E ano passado eu estava muito sobre submissão. E aí eu não enxergava beleza nesse negócio, sabe? Aí eu peguei e lancei o desafio A Beleza da Submissão. Não porque eu via beleza, sabe? É porque eu falei, Senhor, agora é com o Senhor. Agora é o Senhor que vai me mostrar ao longo desse desafio qual que é a beleza da submissão. E assim ele fez. E aí, desde o início do ano, eu estava refletindo muito sobre essa questão das mulheres, essa questão do abuso,
das cobranças veio de uma forma tão absurda na minha vida e o Senhor foi, inclusive, trazendo à minha memória muitas situações que eu vivi e que muitas vezes eu não tinha visto isso, né? A gente está tão habituada a sofrer certas coisas e a replicar certos tipos de comportamento também, que muitas vezes a gente não percebe, né? E o Senhor foi trazendo tudo isso à tona. Eu falei, Senhor, para que o Senhor está desenterrando isso? Né? E foi muita dor, muito sofrimento nesse início de ano, muita coisa acontecendo. E eu falei assim, já sei, né? Quando o Senhor está me quebrando em alguma área, porque algo o Senhor tem, não só para a minha vida, mas para a vida das outras mulheres também. E aí eu planejei o desafio, falei, vou fazer a mesma coisa do submissão, vou colocar aqui a beleza de ser mulher e o Senhor vai começar a me mostrar. Porque começou a vir tantas histórias de abusos, Alana, que o nosso movimento natural é que droga que ser mulher. Por que eu nasci mulher, né? E eu já estava com isso bem resolvido na minha vida, mas nesse início de ano foram tantas coisas acontecendo, eu tomando conhecimento de tantas histórias que eu falei, Senhor, a vida das mulheres, vou te falar. Aí eu vou e ainda assisto aquele filme lá, da Redenção lá, como é que é o nome? Tem até um livro, Amor de Redenção. Pra que eu fui assistir aquele filme também? Eu falei assim, tá vendo, João Paulo? Cara, ser mulher, vou te falar. Eu comecei a ficar revoltada. E aí a gente começou, né? Eu falei assim, vou fazer esse desafio. E eu meio que já tinha planejado o conteúdo do desafio. Só que no primeiro dia, durante a primeira aula, o Senhor ministrou no meu coração que não seria eu a dar, que ele ia trazer mulheres e que seriam algumas mulheres que iam partilhar isso. Eu falei, então o Senhor manda, né? E aí eu caí no seu perfil, não sei como. E aí eu falei assim, Senhor, eu vou mandar mensagem, né? Se ela topar, é porque é o Senhor. Porque eu não acompanhava mulheres que falavam sobre isso, sabe, Alana? Eu conheci você, conheci uma que é sua amiga, eu acho que está fazendo mestrado com você, comecei a seguir ela também. Como é que é o nome dela? É a Rebeca Souza. Esqueci o nome Ela, dela. Rebeca Souza. Deve ser. Acho que ela tá fazendo mestrado. Isso, ela é minha Dela, fez companheira mestrado com de você. pós-graduação. Isso. Aí eu comecei a seguir também, falei, Senhor, o Senhor é lindo demais, né? O Senhor levanta esse tema no meu coração e de repente o Senhor traz mulheres que têm um trabalho na internet sobre isso que eu desconhecia completamente. Então não lembro como que eu caí no seu perfil, mas só te contextualizando e contextualizando as mulheres que aqui estão também. E eu queria que você se apresentasse para mim também, né? Porque eu tô te seguindo, acho que tem uma semana e pouquinho, falasse um pouco de você e desse tema aí que você se propôs a trazer para nós. Antes, Pamela, eu li aqui que estava ouvindo um ruído no meu áudio. Não sei se ainda está com esse ruído ou se melhorou. Se ainda está com esse ruído, meninas, me avisem. Para você tá Pra bom? mim tá bom. Me avisem que aí eu fecho a janela aqui, que possa Pra ser mim que tá seja bom. o vento da janela aqui, que está um pouquinho forte. Mas, enfim. Gente, meu nome é Alana. Eu tenho 28 anos, sou aqui de João Pessoa, na Paraíba. Eu sou bacharel em Direito, mas há alguns anos atrás, o Senhor me chamou, me convidou a sair dessa área que eu tinha inicialmente escolhido, que era o direito. E Deus me encaminhou para começar a cursar teologia e para mudar completamente de rumo, mudar completamente de área. Então, eu tinha o objetivo de ser advogada, de, enfim, me submeter a concursos públicos. E aí, do nada, o Senhor interviu na minha vida e me mudou assim completamente, mudou literalmente o rumo da minha vida. E hoje eu sou formada em teologia, faço mestrado em ciência das religiões e, na verdade, eu sou mestra em ciência das religiões e estou fazendo o doutorado agora. E a minha vida se juntou o meu trabalho, o meu ministério, o amor que eu tenho por ajudar e por estudar a causa da mulher, tudo se uniu em uma coisa só. Então hoje eu vivo o meu chamado integralmente e o Senhor tem sido maravilhoso. Eu trabalho com mulheres tanto na minha igreja quanto aqui na internet, principalmente mulheres no cristianismo. Você foi professora do Batista, fui professora de ensino religioso até ano passado no Colégio Batista daqui. Só que esse ano eu estou me dedicando exclusivamente ao doutorado, a meus projetos pessoais e, enfim, tem sido uma jornada incrível, né? Quando a gente se coloca à disposição do Senhor, Ele nos leva para lugares inimagináveis. Exatamente. Tem gente, eu sei, o João entrou aqui, parece que eu estou transmitindo no Telegram, gente. Não sei, não sou eu.
tem mais pessoas que têm acesso ao meu Telegram, pode ser alguma outra pessoa que está transmitindo sem querer lá no meu Telegram, tá, gente? Não sou eu. Deve ser alguém da minha equipe. Tem gente avisando aqui, parece que tem uma transmissão lá no meu canal do Telegram. Até vou falar com o João Paulo, se você está aqui na live, fala para ele, gente, para ele mandar mensagem para o pessoal da equipe que tem acesso lá ao Telegram, que deve estar transmitindo. E é engraçado, Alana, porque assim, toda vez que a gente tenta levantar uma bandeira, né, em favor das mulheres, muitas vezes a gente já é taxada de feminista, né? Como se defender as mulheres fosse ser feminista, sobre se defender, quando a gente começa a defender uma educação mais amorosa, né, uma educação mais atenta às necessidades da criança, é disciplina positiva. E aí a gente vai dando esses rótulos, e esses rótulos nos impedem de olhar para as pessoas como elas de fato são. Eu sempre falo que pessoas não podem ser rotuladas, porque quando a gente coloca um rótulo, a gente presume que a gente sabe o que tem ali dentro. Se eu olho para o rótulo de Coca-Cola, eu sei que tem Coca-Cola. Eu não me questiono se ali tem Guaraná, se ali tem Fanta. Então, se eu ponho um rótulo de feminista, de não sei o quê, eu tô já, eu tô objetificando a pessoa, eu tô tirando dela toda a humanidade, eu tô presumindo que eu conheço tudo que está ali dentro, Às vezes por causa de uma frase, por causa de uma fala. E a gente tem isso muito enraizado, Principalmente mulheres cristãs, ainda mais se vem de uma igreja mais reformada, mais tradicional. Nossa, a gente não pode levantar nenhuma bandeira em favor das mulheres, porque aí a gente está sendo feminista, a gente está indo contrário à palavra de Deus. Só que com isso, a gente passa a não enxergar o sofrimento e a dor de muitas mulheres, porque a gente não valida essa dor, A gente, não, isso é frescura, isso é não sei o quê, isso é pecado, isso é não. E a gente vai tampando os nossos olhos para muitas cobranças, para muitas opressões mesmo que acontecem, que nós sofremos, E que muitas vezes a gente também impõe em outras mulheres essa mesma opressão, essa mesma cobrança. Eu queria que você falasse um pouquinho aí para nós sobre essas opressões mesmo, essas cobranças aí, que foi de fato o título que você deu, O peso das cobranças em cima das mulheres. Isso. E a leveza do Pamela, evangelho, o que eu observo é que as pessoas insistem em colocar as mulheres em caixinhas já estabelecidas, com aquele papel específico a seguir, com aquele rótulo, como você falou, a ser cumprido, a ser ali taxado. E eu já sofri muito com isso, de todos os lados. Eu, por exemplo, no início da minha caminhada cristã, muitas e muitas vezes eu me senti inadequada diante de tantas cobranças, diante de tanta pressão que nós, enquanto mulheres, acabamos sofrendo, no nosso dia a dia, na nossa rotina, dentro das nossas comunidades religiosas. E quando eu fui despertando para isso, quando eu fui começando a estudar mais a fundo a palavra de Deus, vendo que, na verdade, a Bíblia não traz nenhum rótulo, quando eu fui começando a transmitir isso aqui no Instagram, vieram já outros tipos de rótulos para mim. E como você falou no início, da sua fala agora, eu perdi as contas de quantas vezes eu fui chamada de feminista aqui no Instagram. Sendo que eu falo explicitamente que eu não sou feminista. Mas por que as pessoas tendem a me chamar de feminista? Porque eu falo sobre violência contra a mulher, porque eu falo contra o machismo, tanto na sociedade quanto na igreja, porque eu falo sobre as questões de abuso, sobre a questão do empoderamento feminino, enquanto cristãs, dos direitos das mulheres, do nosso valor. E automaticamente, quando eu falo desses assuntos, algumas pessoas já pensam, ela é feminista. Ela está falando sobre violência contra a mulher, então ela é feminista. Ela está falando de machismo, então é feminista. E é impressionante, Pamela, porque eu estou fazendo um teste aqui no meu Instagram. Já faz uns bons meses que eu não falo de feminismo por aqui, para evitar justamente essas confusões. Porque eu tenho, inclusive, um e-book que fala sobre o feminismo e o cristianismo, como a gente pode ver esse assunto à luz da Bíblia. Mas todas as vezes que eu trazia esse conteúdo, começava uma enxurrada de rótulos a surgirem até mim, E mesmo nesse período, Pamela, que eu não estou falando de feminismo, que eu sequer cito essa palavra aqui no meu Instagram, as pessoas chegam, e o feminismo? Mas você é feminista. Essa mulher é cristã e feminista. Então, esses rótulos, essas cobranças, essas caixinhas que as pessoas insistem em nos colocar, Elas são muito pesadas e, de certa forma, acabam, como você falou, a gente acaba
deixando de entender melhor as pessoas. Antes das pessoas pararem, por exemplo, e lhe ouvir, já colocam um rótulo. Ah, não, Pamela é isso, ela é assim. Antes das pessoas pararem e ver o conteúdo que eu posto, né, as coisas que eu me proponho a fazer, já dizem, ah, não, a Alana é isso, a Alana é aquilo. E isso prejudica demais. Então, essa é apenas uma das cobranças que nós mulheres passamos na nossa vida, né? Existem várias cobranças da sociedade de uma forma geral e, infelizmente, também no meio religioso, né? A gente vê que no âmbito religioso, muitas vezes, nós somos cobradas a exercer uma perfeição, a ter um desempenho, né, surreal. Existem muitas pessoas que esperam de nós assim algo impecável, sem defeitos, sem falhas, uma mulher ali, enfim, livre de todo o mal, né? E aí, mas aí nós temos que entender que nós somos seres humanos. E enquanto seres humanos, nós somos pecadoras, nós temos nossas falhas, nossa personalidade que Deus nos deu, nossas características próprias. E isso ninguém pode tirar. Então, muitas vezes as pessoas tentam nos colocar nessas caixinhas. Por exemplo, a caixinha da feminilidade bíblica, né? Não sei quem aí tem esse costume de seguir perfis de feminilidade bíblica aqui no Instagram, de conhecer mulheres que falam sobre esse assunto. Eu tô. Porque, minha irmã, se você for olhar assim, muitos perfis de feminilidade bíblica, existe ali um padrão que eu não me encaixo, você não se encaixa, que 90% das mulheres não se encaixam, que são aquelas mulheres bem delicadas, plenas, que cuidam do lar. E o mais engraçado, eu não sei se, assim, os que já aparecem para mim, às vezes alguém me marca, eu fico caçando, eu não sei quem que é a pessoa por detrás do perfil. Isso. Porque são fotos, né? De mulheres de outras décadas, de não sei o quê e tal. E são mulheres que vêm aqui e me acusam de feminista também. Aí eu entro no perfil, tá, bota tua carinha aqui. Cadê tua carinha aqui para eu ver quem é você, né? Não, realmente um movimento mesmo de aprisionamento, né? De julgo, de condenação. Isso mesmo, né? E aí, essa é uma das cobranças que são impostas a gente, né? Outra cobrança que é imposta para nós mulheres o tempo todo é que nós temos que ser capazes de dar conta de tudo o tempo todo, né? De dar conta de cuidar da casa, a casa está sempre impecável. Esses dias mesmo, eu estava muito atarefada com trabalho, com estudos, e eu passei 3 semanas sem conseguir fazer uma faxina aqui na minha casa. E eu pensando, meu Deus, eu não acredito, como é que eu deixei chegar a esse ponto, né? E aí, assim, às vezes, a gente pega nessa cobrança, nessa autocobrança. Ah, não, eu tenho que ser a cozinheira perfeita, a dona de casa perfeita, eu tenho que dar conta de cuidar dos meus filhos e trabalhar fora de casa, eu tenho que dar conta de servir na igreja e, ao mesmo tempo, dar atenção ao meu marido. E são muitas demandas que nós temos que lidar. E ainda por cima, né, a gente cuidar de tudo isso e ainda estarmos impecáveis, com a aparência, assim, de quem não se cansa, de quem não, né, se desgasta ali com tudo isso. E eu já vi, inclusive, Pamela, muitas mulheres se sentindo tristes, se sentindo cobradas pelo texto, por exemplo, da mulher virtuosa de Provérbios 31. Porque quando a gente olha para Provérbios 31, a gente vê uma infinidade de coisas que ela faz. Ela gerencia negócios, ela compra, ela vende, ela costura as roupas dos seus familiares, ela cozinha, ela dá atenção a todo mundo, ainda arruma tempo para ajudar os necessitados, para gerenciar ali os seus... Muitas vezes, quando as pessoas olham para a mulher de Provérbios 31, as pessoas se veem assustadas. Meu Deus, eu nunca vou chegar a ser uma mulher virtuosa. Essa cobrança toda em cima de nós, mulheres, eu nunca vou chegar a ser essa mulher ideal do Provérbios 31. Né? E a gente se esquece. Nossa, pois e é muito comum muitas mulheres odiarem esse texto de Provérbios 31. Né, dizerem, ah, não, esse texto me deixa mal, me deixa, enfim, porque eu não consigo ser essa mulher. Né? Olha, as irmãs aqui dizendo também, eu tinha raiva dela. Eu acho que todo mundo, num momento, já teve raiva da mulher virtuosa. Eu parei de encontro de mulheres, cara. Todo encontro era bendita dessa mulher virtuosa. Pois é. E aí a gente acaba esquecendo, né, que se você for olhar direitinho, essa mulher não existiu.
essa mulher, ali, Provérbios 31, ela ele é um poema, uma poesia, exaltando a capacidade da mulher, dela gerir muitas coisas, dela ser realmente capaz de atuar em várias frentes. Provérbios 31 não deve ser interpretado né, na nossa visão. Exatamente, exatamente. Não deve ser interpretado como essa cobrança, como, olha, você tem que dar conta de tudo, você tem que fazer isso. Não, mas tipo, dizendo o seguinte, olha só a quantidade de coisas que vocês mulheres podem atuar, que vocês são capazes de fazer. É um louvor à produtividade feminina. Dizer, mulheres são capazes. Eu sempre falei, gente, a mulher de Provérbios não é um checklist, né? Porque tem gente que pega essa, que é um checklist. Não, ali assim, olha para aquela mulher, assim, aquela mulher que é livre no Senhor. Né? Uma mulher que é livre no Senhor, ela é capaz de fazer tudo aquilo que o Senhor traz para a vida dela. Né? O que o Senhor está trazendo para a tua vida? Que pode ser que você não vai ser casada, pode ser que você não tenha filhos, né? Pode ser então você nunca vai ser uma mulher virtuosa, porque você não casou, porque você não tem filhos, porque você não empreende. Não é sobre o checklist, é sobre a liberdade e a força, né? Ali é de fato exatamente. E mais ainda, Provérbios 31 é o último capítulo de Provérbios. E se você for pegar versículo por versículo, aquele poema exaltando a capacidade, a produtividade feminina, engloba todas as virtudes que o livro inteiro de Provérbios traz. Então, por exemplo, contra a preguiça, contra o egoísmo, enfim, todos os conselhos que o livro de Provérbios traz, todas as sabedorias, estão ali contidas em Provérbios 31. É como se fosse um resumo de tudo que você leu até então, né? Até então no livro de Provérbios. Exatamente. E olha só que coisa linda, né? O autor de Provérbios, né, Salomão, ele escolheu a figura de uma mulher virtuosa para dar aquele resumão, dizer, tudo que eu falei nesse livro está aqui. Essa mulher virtuosa incorpora tudo isso, né? Então, a gente não deve olhar para esse texto e nos sentir rebaixadas, diminuídas. Porque eu não consigo fazer isso tudo. Porque eu não sou capaz disso. Porque eu não consigo. Não, a gente tem que olhar para Provérbios 31 de uma perspectiva libertadora, dizendo, olha só o quanto a Bíblia nos capacita, as ferramentas que a Bíblia nos dá, o quanto ela exalta a nossa produtividade. E um dos últimos versículos, eu esqueci agora exatamente qual é. Diz o seguinte, né? Que a mulher virtuosa, ela vai ser honrada pelo fruto do seu trabalho, honrada pelo fruto das suas mãos. Ou seja, Deus quer nos honrar por tudo que a gente faz, por tudo que a gente exerce, né? A gente não precisa dar conta de tudo. E tudo que a gente faz, a gente coloca nas mãos de Deus, e o Senhor, Ele tem honras a nos dar, né? Em recompensa por todo o esforço que a gente faz. Então, inclusive, essa visão danosa da mulher virtuosa foi transmitida através de líderes, de pastores, e até hoje é transmitida também. Então, para você ver que essas cobranças estão, infelizmente, presentes no meio religioso também. Infelizmente, a religião, às vezes, vem, né, nesse aprisionamento, também vem querer colocar as mulheres nas caixinhas. Sendo que a Bíblia, ela é libertadora. A Bíblia não vem nos colocar em caixinhas. A gente tem esse viés de olhar pela cobrança, né? Depois eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente se cobra muito, porque eu creio que nós somos muito cobradas desde pequenininhas, né? As mães têm uma tendência de exigir demais das meninas e de menos dos meninos, né? A sociedade como um todo, né? Não, é menino. Pai, não, é menino, né? A menina não, a menina tem que se comportar, tem que não sei o quê, né? Então a gente já é cobrada. Então, como a gente é cobrada desde muito nova, eu oro muito pro Senhor para eu parar de fazer isso, porque às vezes eu me vejo fazendo isso com as minhas filhas em relação aos meus filhos, né? Porque é uma repetição de padrão mesmo. Pra você romper com isso, tem que ser um ato consciente mesmo. Você tem que estar, de fato, intencional naquilo que você está fazendo. Então, como a gente é muito cobrada, a gente acaba cobrando muito e a gente acaba lendo tudo na perspectiva da cobrança, ao invés da perspectiva da libertação. Porque quando a gente olha, às vezes, via muitas mulheres no início fazer o desafio da mulher virtuosa, né? Aí depois eu fui mudando os nomes, porque assim, meu Deus do céu, era invocar Satanás se eu falasse a mulher virtuosa, entendeu? O desafio da mulher virtuosa. Pronto, eu invoquei Satanás, minhas mulheres doidas, né? Já querendo me bater, me linchar.
E aí, não, porque aí era assim, eu ouvia de tudo, né? Não, porque essa mulher não existe. Não, porque essa mulher, na verdade, é uma simbologia da igreja de Cristo. Não, porque, tipo assim, cada hora, ah, não, essa mulher é rica. Ah, não, essa mulher, não sei o que, tipo assim, as desculpas mais variadas, né? Aí eu falava assim, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu acho que vocês não entenderam ainda para o que nós fomos conquistadas. Porque Cristo nos libertou do pecado, ele nos conquistou para a perfeição. O nosso alvo não é a mulher virtuosa, o nosso alvo é Cristo. Se você tá batendo pezinho contra a mulher virtuosa, você ainda não entendeu o que é ser cristão, porque o nosso chamado é ser como Jesus, né? Tipo assim, filha, leva a régua, porque você ainda não entendeu direito qual que é a brincadeira aqui, né? E aí eu tava lendo uma frase, não sei se foi você que postou uma frase do livro, alguém que postou falando que cristianismo não era sobre sonho, era sobre... Ah, não, era um livro que eu tô lendo. É sobre uma batalha, né? Não é sobre sonhos. Então, a nossa batalha é ser como Jesus. Exatamente, né? E é isso que Cristo fez, ele nos libertou para isso, né? Ele nos libertou para que a gente fosse santo, porque sem a libertação dele é impossível, porque a gente estava preso no jugo do pecado. Agora, com a liberdade que nós temos em Cristo, nós podemos crescer em virtude, crescer em santidade, né? Crescer em amor, principalmente, né? Porque nenhuma virtude sem É amor... verdade. E quando a gente se apega tanto, né, nesse checklist de tipo, ah, eu tenho que ser isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que ser maravilhosa nisso, eu tenho que ser excelente nisso. Quando a gente se apega tanto a esse checklist, a gente acaba transformando virtudes boas, características boas que a mulher deve procurar ter enquanto mãe, filha, esposa, dona de casa, serva, enquanto profissional. A gente acaba transformando tudo isso em ídolos, colocando no lugar do próprio Deus. Então, muitas vezes, né, nesses debates, nesses eventos de feminilidade, a gente busca tanto, ah, não, como uma mulher virtuosa deve agir. Ah, não, como uma mulher cristã deve agir. E a gente se prende nessa listinha de afazeres e a gente acaba esquecendo que antes de qualquer coisa nós somos cristãs. E Elizabeth Elliot, inclusive, tem uma frase, né? Antes de ser mulher, eu sou cristã. O que me define completamente, o que define a minha fé não é a minha feminilidade, é o fato de eu servir a Cristo. Então, cada vez que a gente se apega a essa lista de cobranças, a esse checklist do que a mulher deve ser, do que a mulher deve fazer, do pode e não pode, a gente cria ídolos em nosso coração. Porque muitas vezes a gente está tão ligada em cumprir pré-requisitos para ser considerada uma mulher virtuosa que a gente esquece de buscar a fonte de toda virtude, que é Cristo, que é Deus, que é a Bíblia. E aí, às vezes, a gente acaba trocando as bolas. No trono do nosso coração não está Jesus. Tá uma listinha do que é ser a mulher ideal, a mulher cristã perfeita. No trono da nossa vida não está Deus. O cargo Exatamente. descritivo. E aí a gente acaba se autodestruindo, porque os ídolos, eles nos destroem, porque eles não podem saciar aquilo que Deus pode. Então, quando a gente se apega a essa lista de padrões, de afazeres, de cobranças, a gente está se autodestruindo. Por quê? Primeiro, a gente nunca vai conseguir atingir essa meta de perfeição. Segundo, o único que pode nos ajudar a melhorar enquanto pessoa, a sermos mulheres para a glória de Deus, é Jesus, e ele deve ser a meta. E terceiro, a gente acaba se limitando, nos limitando a essa lista de afazeres, sendo que o horizonte que Deus tem para nos dar é bem maior enquanto mulheres. Né? Nós somos chamadas para a liberdade, nós somos chamadas por Cristo para sermos livres, mulheres cristãs livres, e não mulheres cristãs agarradas a uma listinha de afazeres, uma listinha de cobranças. Isso é muito limitador e não combina em nada com o Cristo que a gente segue. Exatamente, esse negócio eu sempre falo, gente, todo movimento humano, ele é um movimento de aprisionamento, porque a verdade, ela liberta. Cristo veio libertar. Então, você quer saber se o movimento veio do Senhor ou veio de homens? Olha se ele está aprisionando ou se ele está libertando. Então, quando a gente vê o feminismo tenta aprisionar a mulher num certo molde. Né? Você tem que trabalhar fora, você não pode. A mulher pode ser qualquer coisa, menos o que ela quer, né? Porque se ela quiser ficar dentro de casa e tal, ela já é ressachada, né? Então você precisa ali seguir um conjunto de regras. E o que acontece com todo o movimento humano de aprisionamento? Ele cria castas.
Né? Então, olha, se você segue aqui o que eu estou te ensinando, você é uma mulher melhor do que aquela outra coitada que está sendo subjugada no lar, que é cristã, que está ali, né, com o marido, na boca do fogão. Não, não. Então, mulher de verdade é quem abraça aqui o meu conjuntinho de regras. O legalismo, gente, é outro movimento que vai vir de homens, né? Que vai querer dizer para a mulher, olha, mulher, para você ser mulher, você só pode estar dentro de casa. Você não pode trabalhar fora, você não pode empreender, você tem que educar os filhos em casa. E aí, gente, o conjuntinho de regras vai só aumentando, né? Vai só aumentando. Começa com uma coisinha pequena, daqui a pouco estão dizendo que é pecado botar filho na escola, porque é obrigação da mulher educar o filho em casa, e aí vai crescendo esse conjunto de regras. E aí, o que acontece com as pessoas que abraçam esse conjunto de regras? É uma outra casta. As mulheres que seguem essas regras, elas se sentem melhores, mulheres melhores do que as que não seguem. Então, veja bem, todo movimento que faz você olhar para o outro de cima, né, se achando superior, é um movimento que não é de Deus, que não é de Jesus. Porque o movimento do Senhor, a gente se acha pior, né? A gente se coloca no pior lugar. Então, todo movimento que vem de homens vai fazer isso. Né? Então, quando eu abracei esse legalismo, que eu não posso trabalhar, e aí eu virei João se vira, porque eu vou ficar dentro de casa, aí vira uma desgraça também, né? Porque você não sabe nem se o marido está preparado financeiramente para aquilo, não importa, eu estou obedecendo a Deus, Deus vai abençoar, e aí tem mulheres que fazem o inferno da vida do marido, pede demissão, a família, assim, né, entra numa ruína financeira mesmo, né? E aí, não, porque eu tenho que seguir o conjuntinho de regras, porque eu preciso ser aceita nesse grupo. Né? A pessoa não está buscando a aceitação de Jesus, ela está buscando a aceitação de um grupo. E aí, não, eu tenho que educar os filhos em casa, comecei a fazer homeschooling, eu quase destruí meu casamento fazendo homeschooling. Né? Ah, o pecado está no homeschooling? Não, gente, homeschooling, eu sou apaixonada, trabalhei quase 5 anos da minha vida com isso, né, com alfabetização e tal. É uma modalidade de ensino maravilhosa, mas não é um chamado para todo mundo. Né? E não é pecado eu não ter esse chamado para educar meus filhos em casa. E eu fui uma tola, porque eu comecei a brigar com meu marido, porque ele tinha que dar aula de geografia, porque não era só eu, porque eu tinha que dar conta de casa e tal. Né? Foi um inferno. Por quê? Porque é isso que um ídolo faz, gente. Um ídolo, ele não entrega o que promete. Né? Porque o que o ídolo estava me prometendo? Se eu for essa mulher, meu casamento vai ser maravilhoso, meus filhos vão ser tementes a Deus. Eu estava quase terminando meu casamento, estava só briga, só discussão. Minha filha no meio daquilo tudo, ou seja, eu estava sendo uma pior influência para ela do que a própria escola, porque eu estava sempre irritada, eu estava sempre estressada. Então, o que o ídolo faz? Ele não entrega o que ele promete, que era, né, um casamento maravilhoso e filhos maravilhosos, e ele exige sacrifícios no altar dele. Então, quase que eu sacrifiquei o meu casamento no altar desse ídolo. Porque é isso que ídolos fazem, né? Então a gente precisa de fato entender que o que Cristo vem, ele vem a nos libertar, para que a gente viva para Ele, para aquilo que Ele tem para a nossa vida. Então, só que a gente, como os Gálatas, né, nós somos muito insensatas. Nós fomos conquistadas para a liberdade. A nossa fé precisa se basear no poder de Deus, mas assim como os Gálatas, a gente quer voltar para o jugo da lei. A gente quer voltar para o pode, não pode. A gente quer voltar... Não, me dá um conjuntinho de regras que aí eu sigo e você feliz. Exatamente, não vai, né? vai. O que eu observo muito, Pamela, é que as pessoas têm boa intenção. Por exemplo, as mulheres que caem nesse legalismo. Algumas. As mulheres que não, caem né? nesse... Tem de tudo, De tudo, Mas amiga, assim, as mulheres que caem nesse legalismo, muitas vezes elas estão ali buscando aquele legalismo com a intenção genuína de agradar a Deus. Nem todas, né? Como você disse, nem todas têm essa intenção. Olha, a minha intenção não era agradar a Deus, não. A minha intenção era ser aceita no grupo, era me achar superior, mostrar que eu faço, que eu dou conta. Meu Deus, misericórdia. Aí, olha, mas Jesus, ele quebra Jesus todo o jugo. E aí, eu também consigo observar, né? A gente pode observar que, por exemplo, todo esse legalismo, às vezes, é uma resposta a um padrão que já estava sendo disseminado. Por exemplo, depois que o feminismo começou a criar raízes na sociedade, a se espalhar pelo mundo, a influenciar mulheres, a gente tem percebido um movimento contrário surgindo por parte das cristãs, das conservadoras, né? Então, o feminismo está ali ditando um padrão, ditando uma forma de ser, que a mulher só pode ser isso ou aquilo, que a mulher deve acreditar nisso, deve seguir tais e tais pautas. E do outro lado, em contrapartida a esse movimento que surgiu, né,
e que tem ganhado força a cada dia mais, levantando pautas e bandeiras que muitas vezes são contrárias à nossa fé, desse outro lado tem surgido esse outro movimento como se fosse para tentar superar esses padrões que o feminismo tem disseminado. Mas aí o que é que acontece? A gente acaba caindo no mesmo erro, só que do outro extremo. A gente tem um extremo do feminismo, que é um erro, que é um equívoco, e quando a gente olha para esse outro lado mais legalista, mais conservador, vindo muitas vezes de cristãos, a gente também acaba caindo em outro erro, né? Porque tenho até uma conhecida minha que diz que todo extremo é beira. Ou seja, todo extremo leva a gente à beira de um precipício. Né? Então a gente tem que buscar o equilíbrio de Jesus. Porque quando a gente olha para a Bíblia, né, a gente tem a falsa noção da gente ficar pensando o que é que Jesus faria na sociedade, né? Como é que Jesus se comportaria? Como é que Jesus lidaria com isso? E a gente não precisa se perguntar essas coisas, porque Jesus já lidou com os seres humanos, Jesus já esteve aqui na Terra, Jesus já nos deu as respostas e elas estão nas Escrituras, né? E Jesus, ao mesmo tempo que foi totalmente contrário aos padrões do mundo, enquanto ele esteve aqui na Terra, ele se mostrou também completamente contrário a esse legalismo, né? Tanto é que os fariseus eram pauta de muitos sermões de Jesus. Jesus exatamente criticando essa religiosidade doentia, né? E quando a gente olha para o mundo, o universo feminino, a gente pode ver essa dicotomia muito fácil entre o feminismo e o antifeminismo, por exemplo, entre os preceitos, os conceitos do feminismo e essa pauta legalista, cristã, conservadora. Então a gente vê essa dualidade muito fácil. E aqui para nós, Pamela, é muito mais fácil a gente se encaixar em um padrão que já existe. É muito mais confortável para nós a gente pegar uma lista e dizer, vou seguir essa lista, eu acho que ela se adequa mais no meu perfil. E muitas vezes isso acontece porque a gente não está acostumado a pensar, a refletir, a abrir a Bíblia, a analisar, estudar as Escrituras. A gente busca respostas fáceis para problemas que são complexos. A gente busca soluções fáceis, né? E aí... Eu falo, Senhor, eu queria tanto estar só na minha casa, eu queria estar faxinando, eu queria estar organizando. Aí o Senhor vai me chamar para outra coisa. Ô, Deus, me deixa quieta lá. Eu tô falando lá, eu sou diarista, tô falando que meu lugar é só... Que eu não posso fazer o que eu tô fazendo. Ai, Deus, vou te levar mais uma milha. Vou te levar mais um pouquinho. É muito cômodo, né? Dependendo de você abraçar algo que não é o Senhor que tá te chamando. Porque, gente, não existe problema nenhum a mulher estar só em casa. A questão é o Senhor que está chamando ou você que está recusando os chamados do Senhor em prol de uma pauta Exatamente. que não é de Deus, né? E aí, quando a gente tem essa preguiça de pensar, de refletir, a gente tem essa preguiça de abrir a Bíblia e perguntar o que é que Jesus queria das mulheres? O que é que Deus tem reservado para as mulheres? Porque, gente, não precisa você ir atrás de influenciadora A, B ou C, de pastora A, B ou C, de escritora A, B ou C. Claro, essas mulheres, essas pessoas são instrumentos na mão de Deus para facilitar o ensino e glória a Deus pela vida de cada uma. Glória a Deus porque Deus me chamou, Deus chamou Pamela e tem chamado tantas outras mulheres para atuarem nisso. Mas cada uma de nós pode fazer esse trabalho de descoberta dentro da nossa própria casa, no conforto do nosso lar. A Bíblia está aí disponível para nós. Então, muitas vezes a gente quer saber o que fulana acha, o que cicrana acha. Muitas vezes a gente quer saber o que o movimento tal acha, o que a linha de pensamento tal explica. E a gente pergunta a todo mundo antes de perguntar a Bíblia, a palavra do Senhor. A gente quer saber de tudo que é canto antes de buscar na fonte de todo conhecimento e sabedoria, que é a palavra do Senhor, né? E isso acaba fazendo com que a gente caia também nesses erros, de buscar essas limitações que são mais fáceis de serem encontradas. Se você der um Google que vão falar sobre isso. Se você colocar feminismo, vai ter um monte de gente. Peraí, que deu uma travada. Deu uma travada? Deu uma travada, peraí. Deu uma travada. Vamos aqui tá tranquilo. Não sei se é só pra mim, mas pra mim você tá congelada aqui. Eu tô ouvindo um pouco a sua voz, mas pra mim tá congelado.
Deixa eu ver se para todo mundo tá. Parece Voltou? que tá voltando. Pois vamos, Voltou. vamos continuar. Voltou. Então, às vezes a gente quer buscar. É, Você falou do Google. pronto, Você falou é assim, só dá muito um fácil a Google. gente buscar essas respostas prontas. E muitas vezes a gente não quer realmente se debruçar diante do Senhor, ouvir diretamente de Deus onde está a fonte da nossa feminilidade, a fonte de quem nós somos enquanto mulheres, né? E aí a gente fica procurando em fontes que são inoportunas, que só vão nos destruir. E isso vem aí também o peso dessas cobranças. Porque quando você busca a essência da feminilidade realmente bíblica, a essência do que é ser mulher na Bíblia, a gente não é cobrada. Pelo contrário, a gente é acolhida. Os nossos defeitos, nossas falhas são colocados aos pés da cruz. E isso é libertador. E Deus, e o próprio Cristo nos diz que o seu jugo é leve, o seu fardo é suave. Então, quando a gente olha diretamente da Bíblia, na Bíblia, nos evangelhos, na vida de Jesus, a gente tem uma vida mais leve, livre dessas cobranças. Mas se você for atrás do pensamento A, pensamento B, da pessoa A, da pessoa C, buscando essas respostas já mastigadinhas, já fáceis, e muitas vezes longe das escrituras, você pode até achar um caminho mais fácil de trilhar, mas um caminho destruidor, que vai minar as nossas vidas, vai impedir que a gente floresça. Muitas vezes essas cobranças, esses padrões, esses checklists nos impedem da gente cumprir até mesmo o propósito de Deus para as nossas vidas. Porque às vezes Deus lhe chamou para uma área, mas você está tão bitolada que tem que ser isso, isso e isso, que você acaba não enxergando o que Deus tem reservado para você. Então isso é muito sério e a gente precisa se atentar. Satanás Demais! fica muito feliz, né, Alan? Satanás Demais! fica muito feliz. Que as mulheres vão sendo silenciadas, vão sendo aprisionadas, vão sendo distraídas, vão sendo, né? E aí, o que a gente tem feito, né, com o nosso tempo? Né? Muitas vezes a gente acha que, o nosso propósito aqui é o casamento, é a casa, é a família. Gente, tudo isso é bênção de Deus. Mas o nosso propósito aqui não é só sobre isso. Não é só sobre isso, existe uma guerra. Eu não sei se você conhece a Lisa Beverly. Eu alguém me indicou esse livro e eu relutei muito para comprar os livros dela, porque os títulos eu achava assim, ixi, feminista, esse título, que título esquisito, os nossos preconceitos, né? E aí eu comecei a ler um livro dela, que é Mulheres com Espadas, e ela vai falando muito sobre isso. Gente, existe uma batalha acontecendo. Existe uma batalha que está acontecendo. Paulo fala, a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, é contra principados. E a gente está aqui querendo brigar contra a carne ou sangue, querendo brigar contra o feminismo, querendo brigar contra a mulher tal, querendo brigar contra a influencer tal. Gente, nossa guerra não é contra a carne ou sangue, é contra principados, é contra potestades, é contra dominadores que estão dominando. E a gente não tem essa percepção espiritual, porque a gente vive uma era tão materialista e tão cientificista, né? Então tudo é conhecimento, tudo é matéria, e a gente esquece que existe uma batalha. E ela fala muito sobre isso. Ela fala, olha, a maldade, eu sempre falo que a maldade prefere as mulheres, né? E ela vem com dados estatísticos, né, de quantas mulheres estão sumidas, né, que desaparecidas no mundo, não sei quantas milhões de mulheres desaparecidas no mundo. Ela fala assim, olha, dependendo do país que você nasceu, na China, não sei aonde, só o fato de você ser mulher já quer dizer que você vai ser abortada, né? A quantidade de abortos do sexo feminino é absurda, né? E ela vai citando estatísticas mesmo de crueldades contra as mulheres. E ela fala, olha, pode ser que você more num país em que você não é perseguida, que você não corre risco de ser abusada, de ser nada disso, que você tem uma certa segurança, mas não pense que por você estar nesse país que você não é um alvo de Satanás. Porque o que nos faz alvo de Satanás é o fato de sermos cristãs. Né? E Satanás ele vai vir de alguma forma para as mulheres, né, que estão aqui no Brasil, que estão aqui no Ocidente, que não tem uma vida ali tão difícil como as mulheres do Oriente, mas Satanás ele vai tentar. Ele vai tentar vir contra você, quer seja te distraindo, quer seja te aprisionando. Ele vai fazer de tudo para que você não exerça aquilo que Deus quer que você exerça. E aí ela fez um... Eu já achei o máximo, porque eu assisto filme que nem ela. Eu fico tirando lição de filme assim. Às vezes o filme não tem nada a ver, de repente eu faço uma ligação com a palavra de Deus. Que não sei o que, gente, eu assisto filme com Trello,
com o trelo aberto, porque eu vou anotando frase, eu vou anotando um monte de coisa. E ela pegou, fez uma analogia com o filme do Exterminador do Futuro, que ela chegou em casa, o filho dela estava assistindo o filme, chamou ela para ver, ela começou a ver o filme, e aí ela vira e fala que, assim, que a Sarah Connor, né, todo mundo aqui, né, gente, já assistiu o Exterminador do Futuro, né? Então a Sarah Connor tá lá, né, vivendo a vidinha dela, garçonete, né, tentando ali arrumar um relacionamento amoroso, e de repente ela se vê no meio de uma batalha, né? Um cara tentando matar, de repente chega outro falando que vai protegê-la e ela não entende nada e o cara vira para ela e fala assim, não, é porque no futuro você vai fazer isso, você vai comandar um exército, você vai falando da importância dela no futuro. E ela vira e fala assim, não, mas você está confundindo, não sou eu, aí não, é você. E aí uma hora, né, no meio dos tiros ali, né, da fuga, ela vira e fala assim, não, mas eu não fiz nada. Aí ele virou para ela e falou assim, não, ó, até me arrepio. E ele vira para ela e fala assim, não, mas você vai fazer. Mas você vai fazer. E aí, ali ela teve um insight, né? Que ela ficou paralisada, porque é isso que Satanás faz com a gente. A partir do momento que a gente se converte, ele sabe que nós somos cristãs, ele sabe que se a gente continuar se enchendo do Espírito Santo de Deus, nós vamos liderar um exército. Nós vamos libertar almas, nós vamos impactar o inferno. Então ele sabe que nós vamos fazer, se a gente continuar prosseguindo para o alvo. Então, o que ele faz? Ele já tenta te destruir antes. Né? Você levou ali, né? Levou ali já tem a carteirinha de cristã, minha filha, já tem um alvo nas suas costas. Não pense que não tem. Não tem, né? Você não é Sarah Connor, né? Porque ele tava matando toda a Sarah Connor. Cara, Satanás quer matar toda cristã. Esse é o nosso nome, né, para ele. Nós somos cristãs e ele vai querer vir para cima de nós. Quer seja distraindo, quer seja te aprisionando dentro de casa, quer seja fazendo você acreditar que a tua felicidade também está do lado de fora de casa, está numa carreira. Não, não. Está em Cristo. Está em Cristo. E ela fala, olha, nós estamos, né? Pode ser que você não se deu conta ainda, e uma hora você vai se dar conta que nós estamos no meio de uma batalha. Nós estamos no meio de uma batalha. E no meio dessa batalha, você pode ser a que se faz de vítima, você pode ser aquela que vai ser aprisionada e levada, né? Você pode ser aquela que está dormindo, você pode ser aquela que resolve pegar a espada, né? E guerrear a luta para o qual você está sendo chamada. Que é glorificar a Deus, que é libertar pessoas, sabe, gente? Que é fazer Jesus conhecido. Quem somos nós? Quem somos nós? Né, nessa batalha espiritual. Será que nós já fomos despertas para isso? Ou a gente ainda está vivendo uma vida achando que é sobre os nossos desejos, é sobre ser aceita num grupinho, é sobre um checklist que você tem que cumprir ali para você ser virtuosa? Não, gente, é sobre rendição. É sobre pegar a nossa cruz, negar a nós mesmos e ir após Jesus. Né? E a gente não, cara, a gente quer ir para o movimento, a gente quer ir para um conjuntinho de regras, porque às vezes parece ser mais fácil, né? A vida dela parecia ser mais fácil, né? Tava ali trabalhando, mas não tá mais fácil, é só uma distração de Satanás. Exatamente, né? E a gente encontra todas as respostas em Jesus. Quando a gente olha para o Evangelho de Cristo, né? Nossos olhos são abertos de uma forma assim linda. Linda, linda, linda. A gente vê ainda naquela sociedade como a gente vê hoje, né, gente? A gente olha para a sociedade ali que Cristo viveu, tiveram seus preconceitos, as mulheres tinham suas dificuldades e hoje em dia as mulheres continuam lidando com preconceitos, com dificuldades, com, enfim, estereótipos, cobranças e, enfim, né? Quando a gente olha para a vida, para a obra de Cristo, a gente começa a perceber, né, o quanto Cristo expandiu os horizontes das mulheres, né? O quanto Cristo fez, olha, você agora é minha filha, né? E a gente pode perceber isso através dos vários encontros que Jesus teve com as mulheres ao longo do Evangelho, né? Um que eu estava até lembrando aqui para citar aqui na live, que é muito visível essa diferença entre o peso das cobranças e a leveza do Evangelho. É a passagem de Marta e Maria, né, que a gente vê Marta e Maria ali, naquele contexto, elas estão recebendo Jesus na sua casa e os discípulos de Cristo, os amigos mais próximos de Jesus, e elas estão ali com a função de proporcionar um ambiente agradável, de serem boas anfitriãs, né, de exercerem a hospitalidade ali. E naquele contexto da época, existiam muitas regras, muitas cobranças que as mulheres tinham que cumprir. Muitas regras que as mulheres tinham que estar ali dando o checklist. Da mesma forma que tem hoje, tinha também naquela época. E ali naquele contexto, a gente vê que, por exemplo, quando as pessoas recebiam visitas em suas casas,
As mulheres não podiam ficar no mesmo ambiente que as visitas. Por exemplo, não podiam estar na sala de estar, na sala de casa, junto com os discípulos de Cristo. As mulheres tinham que estar, por exemplo, na cozinha, cuidando para que o jantar saísse da melhor forma possível, para que os hóspedes se sentissem bem, bem acolhidos. E as mulheres, ainda por cima, não tinham o mesmo direito à educação que os homens. Não poderiam estar sendo educadas, sendo ensinadas, até mesmo na matéria da fé, né? Sendo ensinadas sobre a fé delas, sobre a palavra do Senhor, em pé de igualdade com os homens. E a gente vê essas duas mulheres. Uma que já encontrou a leveza do evangelho e outra que ainda está presa nessas cobranças e nesses padrões do mundo, né? E quem é quem aqui nessa história? Marta é aquela que está presa ainda a essas cobranças, a esse checklist. Marta sabia que ela não podia estar ali no mesmo ambiente que os discípulos de Jesus, que ela não podia estar ali aprendendo da mesma forma que os homens, que a função dela era estar ali na cozinha, cozinhando, preparando a refeição para que Jesus fosse bem recebido, para que os discípulos fossem bem recebidos em casa. Então ela estava ali, naquela... Ficou mudo. Ficou mudo. Voltou. Foi porque tinha uma Voltou. ligação aqui, alguém ligou para mim no meio da live, mas tudo certo. E aí, Marta estava com esse checklist na cabeça, ali. Vou fazer, vou cumprir o meu papel, vou dar o check em toda a listinha do que eu posso ou não fazer. Por outro lado, existia outra mulher que já tinha encontrado a leveza do evangelho. Maria estava ali sem se preocupar com nenhuma cobrança da sociedade. Maria estava ali sem fazer aquelas funções que eram ditas que ela devia fazer. Ela não estava nem aí para o que estava acontecendo na cozinha. Ela queria estar do lado de Jesus, sentada aos pés dele, ouvindo com Jesus. Ela não podia estar ali naquele mesmo ambiente que os discípulos, mas ela estava ali porque ela se sentiu bem-vinda, acolhida por Jesus. E aí Marta, toda revoltada, porque ela ainda estava com aquele checklist na cabeça, veio Jesus. Olhe, chame a atenção aí da minha irmã, de Maria. Ela está aí toda errada, não está me ajudando, não está cumprindo a sua lista de funções femininas. Aí Jesus fez, Marta, 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 você entendeu errado. Maria, ela está com os olhos no alvo. Maria, ela se atentou para essa leveza que o evangelho traz. Você tinha que se juntar a ela e não o contrário. E aí Jesus exorta Marta, né? Quando a gente olha pela perspectiva do contexto social da época, Marta não estava errada. Marta não é esse bicho de sete cabeças que muitas vezes as pessoas pintam ela. Ela estava cumprindo ali, seguindo o script. O que ela nasceu para fazer enquanto mulher naquela sociedade. E Maria estava começando a vivenciar a liberdade e a leveza de ser uma filha de Deus, de ser uma seguidora de Jesus. Então Maria não estava nem aí para o que a sociedade ia pensar dela, para o que as pessoas iam achar dela. Ela só queria estar ali aos pés de Jesus. E para você ver, né, que quando a gente está presa nessa lista de afazeres, como nós ficamos limitadas. Ali naquele momento, Marta, ao invés de estar ali aprendendo juntinho de Jesus, Marta estava preocupada com 1000 coisas. E quem estava aproveitando a presença de Deus era Maria, livremente, abundantemente. Então, a gente consegue ver claramente nessa história essa dualidade entre a leveza do evangelho e o peso desse checklist que muitas vezes nós somos condicionadas a fazer, né? Então, Maria entendeu a verdadeira liberdade de ser cristã. E como é bom quando a gente entende hoje em dia, né? Quando a gente olha para essa história sem o peso de julgamento para Marta, sem olhar para Marta e julgar Marta, dizer, Marta não estava com a cabeça no lugar, Marta era isso, Marta era aquilo. Não. Ela estava, gente, justamente fazendo o que a mulher deveria fazer, presa a essa lista, né? E quando a gente olha para esse texto com essa visão libertadora do evangelho, a gente consegue perceber a diferença de uma mulher que realmente abraçou a leveza e a liberdade de ser genuinamente cristã, livres de padrões, livres de, enfim, de tudo que venha nos aprisionar, né? Isso é só Jesus, gente. Isso é só Jesus. Nenhum ensino é capaz de fazer isso.
né? E eu falo, gente, mas tem uma coisa também, e quando Jesus liberta, ó, pode falar o que quiser, pode vir quem quiser. Igual Maria ali, quando ela quebra o perfume, os discípulos todos, que absurdo. É. Maria não tá nem aí, ela nem se defende, ela nem abre a boca, ela continua lá perfumando os pés de Jesus, ela continua lá os pés de Jesus. Porque quando a gente é liberta, os nossos ouvidos não dão mais atenção à voz da multidão. Né? Quando a gente é liberta, a gente começa a ouvir a voz do nosso pastor. E aí, por isso que a palavra de Deus fala, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E aí, filho, pode falar o que quiser ao seu redor, você continua ouvindo a voz de Jesus, né? Isso é belo, isso é maravilhoso. Porque se eu não tivesse sido liberta, eu não estaria aqui, gente. Porque, nossa, foi tanto julgamento, foi tanta coisa. E muitas vezes a gente ainda se pega, né? Nessa questão desse conjuntinho de regras, né? Então, o homem tem que pagar boleto e a mulher tem que não sei o quê. E aí, se uma dessas regrinhas que a gente impõe, se a gente não consegue dar o check, parece que não tem nada de bom mais, né? Na sua casa, não tem nada de bom, é sobre o check. Eu tenho que dar o check ali. Né? E esses tempos, assim, né? Eu falei com o João, né? A gente vai lançar uma formação que chama Intimamente Ligados, né? Ah, minha filha, é claro que ia vir quebradeira na questão conjugal, né? E tava tudo ótimo, maravilhoso. De repente, o Senhor vem e começa a quebrar tudo. E eu comecei a dar risada, né? A gente foi muito ingênuo também, né? Olha o nome da formação, Intimamente Ligados, né? Aí Deus tá, vocês são intimamente ligados. Bem, pera aí que eu vou mostrar o que é ser intimamente ligado, né? E é isso que Deus tem quebrado em nós. A gente nem começou ainda a formação, porque eu falei, não, tem que esperar terminar a quebradeira. Porque é justamente sobre isso, né? O que é estar intimamente ligado? O que é uma só carne? Uma só carne é união, não é divisão, né? Se tem check para cá, check para lá, o nome disso é divisão, o nome disso não é união. Né? A união é, gente, o que eu puder fazer, eu vou fazer, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Você está com a mesma canga, você está no mesmo jugo, filho, o que um for fazer, o outro faz junto. O que um foi para o outro lado, o outro vai junto. Isso que é um jugo igual. O jugo igual, vocês estão caminhando junto em todas as coisas, sabe? E aqui, volta e meia, às vezes saía palavras minhas, às vezes saía palavras dele, nessa cobrança do check. Não, mas isso é função sua, isso é função minha. Aí chegou uma hora que eu falei, João Paulo, a partir de agora, sabe? Vamos quebrar isso na nossa vida. Não existe mais isso, sabe? É nós dois. É uma só carne. Não tem mais isso meu, seu. Vamos começar, de fato, a ser intimamente ligados. Vamos, de fato, a ser um. Gente, é um. Não são mais dois, é um. Se não são mais dois, não tem coisa de um, coisa de outro. Não são mais dois, são um. Sabe? Então, a partir de agora, vamos... É nós dois. Uhum. É nós dois. Chega disso, chega disso. Eu não quero mais ouvir. Porque, às vezes, falava alguma coisa que eu já tomava aqui num lugar de dor. Ah, tá me cobrando o meu papel social, né? E aí eu falava outra coisa, mas você tá cobrando o papel social. Aí ficava essa falha, né? O João sempre falou, cara, o problema dos casais é comunicação, né? Porque às vezes a pessoa fala uma coisa, a outra interpreta de outra forma, e aí já tem o quê? Umas 2 semanas que a gente falou assim, cara, a partir de agora isso não vai ter vez. A hora que um falar, o outro já repreende, porque nós somos um. Nós somos um. Pensa assim, numa delícia que a gente está vivendo de semana. Eu tô rindo que as mulheres estão assim, Pamela, você tá tão cansada, tô te achando com a carinha cansada. Mas, João Paulo, acho que elas nunca me viram descansadas. Porque o Senhor está me levando para esse descanso. O Senhor está me levando para essa leveza. Então, elas estão confundindo o meu descanso, a minha leveza com cansaço. Quando, na verdade, não é. É, de fato, essa delícia da liberdade que nós temos em Cristo. Dessa leveza que nós temos em Cristo, sabe? De você olhar para o seu marido e não enxergar nele um checklist. Né? Você enxergar ele é uma só carne, sabe? Não é sobre o que nós vamos fazer aqui, não, gente. É sobre o que nós vamos viver, o que nós vamos brilhar neste mundo, né? Porque nós estamos aqui para brilhar essa liberdade, para falar para as pessoas dessa liberdade que elas não estão acostumadas a viver. Né? Porque muitas vezes a gente se converte e aí a gente sai de um aprisionamento do mundo, do pecado, e vai para um aprisionamento da religiosidade. E eu não sabia ser livre. Então, tem uns 3 anos que eu comecei a falar com o Senhor. Senhor, me ensina a ser livre. Eu quero aprender da nova aliança. O que é a nova aliança? Me explica a nova aliança. Porque nessa nova aliança eu aprendo do Senhor. Então, eu quero aprender do Senhor. E Deus tem, né? E o nosso Senhor Jesus é esse mestre, gente, que está disposto a nos ensinar com mansidão, com longanimidade. E aí a gente quer viver diante do louvor de homens, perguntando para homens, ao invés de ir para o nosso Senhor Jesus. É verdade, né? E quando a gente vive essa liberdade, né? Eu achei super interessante o exemplo que você falou, né? Do seu próprio casamento. Quando a gente vive essa liberdade longe desse checklist, a gente pode até pensar,
Sim, mas e aí? Como é que eu vou ser orientada, por exemplo, a ser uma boa esposa, a ser uma boa mãe, a ser uma boa filha, se eu não tenho esse checklist, né? Se eu não tenho essa lista de afazeres de pode e não pode. E a gente tem que entender que a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, que você entrega o seu coração a Cristo, o Espírito Santo ele vai tomando a liberdade de ir lhe moldando, de moldando segundo a vontade de Deus. Então, muitas vezes a gente se pega, não, eu vou seguir aqui esse padrão de feminilidade. Eu vou seguir esse padrão aqui de esposa ideal, porque o preletor fulano de tal disse que essas são as características de uma mulher maravilhosa, porque esse é o passo a passo para conquistar o seu marido, porque esse é o passo a passo para você ser uma mãe incrível, né? E quando a gente se liberta desse checklist, todas essas funções que a gente exerce acaba ficando mais leve, porque não tem esse peso dessa cobrança, né? Dessa cobrança injusta, mas tem, na verdade, o nosso coração transformado pelo Evangelho, inclinado a ouvir a voz do Senhor, ele vai começando naturalmente, você vai sendo uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha, uma boa profissional na sua área de trabalho, porque você vai fazer todas as coisas para a glória de Deus e não para agradar os homens. Você vai fazer todas as coisas para glorificar a Deus na sua vida, seja na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, na sua igreja, enfim. Você vai fazer todas as funções que você faz para a glória de Deus, sem estar atenta a eu posso fazer isso, eu não posso. Eu devo fazer isso, eu não devo. Quais são as minhas funções? O que eu não posso fazer? Não, você se liberta disso e você começa a viver livremente. E, gente, a vida fica bem mais leve. Pois é. Até onde, né? Até onde vai o nosso amor, né? Até onde vai o nosso amor? Porque, gente, esse conjuntinho de checklist, você está limitando, não é só a função do homem e da mulher, você está limitando o amor. Porque até onde vai o amor? Não, meu amor pelo meu marido vai só dentro de casa. Se eu precisar ir para fora ganhar dinheiro, não pode, né? Então você está limitando o amor, né? Até onde vai o amor, gente? O amor de Jesus foi até a cruz, foi até a morte. O meu amor pelo outro precisa ir até a cruz, precisa ir até a morte. E aí quando você entende que o teu chamado é para servir, cara, você vai servir aonde você puder, do jeito que você puder. E quando os dois ainda têm esse olhar, olha, nós estamos aqui para servir. Porque, né, muitas vezes colocam muito esse julgo, né? Porque o homem é o cabeça, ele tem que liderar, ele tem que não sei o quê, porque é ele que paga os boletos, e a mulher, né, tá aqui e tem que obedecer, e tem que fazer não sei o quê, e ela que tem que cuidar das coisas da casa, porque isso não é função de homem. E quando a gente olha para Jesus, que é o exemplo de cabeça, o que Jesus fala? Aquele que quer ser líder, seja o primeiro a servir. Ele é o que lavava os pés. E aí os homens de hoje não lavam uma louça, porque não é coisa de homem, né? Não dá comida para criança, porque isso é coisa de mulher. Né? Não faz não sei o quê, porque não, isso é coisa de mulher, isso não é coisa de homem. Gente, Jesus falaria isso, porque Jesus foi o primeiro a servir. E ele vira e fala, olha, você está aqui para servir. Então o homem ele tem que ser o primeiro a se sacrificar, ele tem que ser o primeiro, né? Porque ele está nessa postura de se doar para a esposa, né? De se doar a ponto de, se precisar, ele vai morrer por ela, ele vai se sacrificar por ela. E não é só a morte, né? Se sacrificar no dia a dia. Tem uma coisa para fazer, ele vai lá e faz. Tem um banheiro para lavar, ele vai lá e lava. Tem uma louça para lavar, ele vai lá e lava. A criança está doente, ele vai lá e faz, né? E quando você tem esse olhar também, eu preciso ser como Jesus, eu preciso servir. O que eu puder fazer para o meu marido, eu vou fazer. Porque quando, acho que a Francine, uma vez eu li um texto da Francine que ela falava que ali a questão do ser auxiliadora é uma auxiliadora dele, né? É dele. Então, eu não sou uma auxiliadora, eu sou auxiliador do João Paulo. E a necessidade do João Paulo não é a necessidade do Zezinho, não é a necessidade do Lucas, não é a necessidade do... Né? Não. O meu marido tem necessidades específicas. E eu sou uma auxiliadora dele. Eu não sou auxiliadora de homem, sabe? Quando a gente rotula homem também, a gente é outro problema. Se a gente coloca homens, homens são assim, mulheres são assadas. Não faça isso, não faça isso. Porque o João Paulo homem não tem nada a ver com o João Paulo Luiz. Não tem nada a ver com o João Paulo Benhu, são amigos nossos aqui. O João Paulo homem é completamente diferente, porque ele é um ser único. Ele tem os anseios, ele tem os desejos dele, ele tem as necessidades dele. E Deus me deu para ele, para que eu seja uma auxiliadora dele. Quando eu pego um checklist, não encaixa. Porque o checklist não supre a necessidade do meu marido. E eu sou auxiliadora dele. Então, o que eu preciso fazer? Igual eu sempre falo, gente, eu estou na trincheira com meu marido.
Né? E se eu precisar ir para frente dele para defender e tomar tiro, eu vou e tomo tiro, porque eu tô na trincheira com o meu marido. Né? E se no momento que ele cai, eu não fosse aquela que vai tomar a frente, né? Para que ele se recupere, para que ele se levante, que casamento é esse? Que uma só carne é esse? É essa. E é o que eu vejo muito aqui. De repente o marido perde o emprego, ou tá com uma depressão, ao invés da mulher ir para frente, né? O que eu posso fazer? Não, não. Ela cruza os braços e ainda aponta, ainda condena. Porque não, você tem que ganhar dinheiro, isso é obrigação sua. Se vira e coloca um peso ainda maior. E aí foi tão engraçado que eu lembro dessa época do desafio da submissão, eu tava desesperada, porque eu só lia coisas assim, bizarras, que teologicamente estava certo. Né? Esse é o problema. Às vezes, teologicamente, faz sentido. Mas sabe quando você não ouve a voz de Jesus? Você não ouve a leveza? Você sente só o peso. O peso, o peso. Eu falei, Senhor, eu vou cancelar esse desafio. Eu não quero mais saber disso. E aí chegou na minha casa de presente um livro. E eu já comecei a chorar, porque eu falei, já sei, tá aqui. Que é o livro do Gary Thomas, que eu sou apaixonada com ele, com a influência sagrada e o casamento sagrado. E aí foi tão engraçado. Olha como é que o nosso Deus vai providenciando todas as coisas, né? Quando a gente... Gente, vê bem. Eu estava buscando aprender de Jesus. Né? O livro chegou na minha casa e tinha um exemplo exatamente contrário. Nos dois casos, o marido perdeu o emprego. E aí, num desses livros, que era super aclamado aí pela Sagrada Legalista, né? Livro maravilhoso e tal, não sei o quê, a mulher vira e fala assim, olha, você não deve mover uma palha para ajudar financeiramente seu marido. Porque se ele está sendo tolo o suficiente de não ganhar o sustento necessário, vê bem. Meu Deus! Vê bem. O marido que não ganha o sustento necessário é um tolo. Né? Então, se ele está sendo tolo o suficiente, deixe Deus pesar a mão sobre ele. Ainda que você tenha capacidade de gerar uma renda, ainda que você tenha capacidade de resolver o problema, pedir emprestado para alguém da sua família, alguma coisa, não faça nada. Porque Deus vai tratar a tolice do Meu marido. Deus! Olha só, eu falei assim, gente, que casamento é esse? Que amor é esse? Que uma só carne é essa? Né? E aí, no outro lado, no outro livro, né, que é o livro do Gary Thomas, teve a mesma situação, né, do marido que ficou desempregado e tal, e aí começou os cobradores ligar para casa. E ela virou e falou assim, se algum cobrador ligar para... Gente, até o exemplo do telefone, foi muito de Deus, assim, sabe? É Deus nos respondendo, né? E eu, Senhor, isso aqui eu não ouço sua voz. Eu falei, minha filha, eu vou te mostrar onde está a minha voz. E aí ela falava assim, olha, se tocar o telefone de um cobrador, você gentilmente, amorosamente, você passe a ligação pro seu marido. Né? Nossa, essa mulher assim, ó, muito amorosa, muito piedosa. E aí, no outro exemplo, o marido desempregado e tal, tentando buscar trabalho, tentando, né? Coitado, e não conseguindo, portas fechadas e tal. E aí, um belo dia, o marido chegando de mais um dia em busca de emprego, não tinha conseguido nada. Ele chegou assim, arrasado em casa. E ele entrou e a mulher dele não viu que ele entrou. E o telefone era um telefone de um cobrador. E essa mulher estava assim no telefone com o cara, falando assim, olha, a partir de agora você está proibido de ligar para o meu marido. Você não liga para o meu marido, você vai ligar para mim. Eu que vou negociar com você, eu que vou resolver. Quando ele tiver condição, eu vou te ligar, eu vou falar, eu vou negociar. Você não liga, eu não quero que você importune mais meu marido. Você vai resolver isso comigo. Ou seja, ela estava aliviando o fardo dele. Porque, gente, o que é ser uma só carne? É eu aliviar o fardo do meu marido aliviar o meu fardo. E aquela mulher estava ali defendendo o marido mediante os cobradores. E ele entrou e ele viu essa cena. E ele se sentiu extremamente amado. Porque ele estava arrasado, né? Porque para um homem que não está sustentando a casa, um homem de Deus, um homem que é bom, ele vai se sentir péssimo, né? E ali ele se sentiu amado. Eles tiveram a melhor noite da vida deles, entendeu? No outro dia ele acordou com um ânimo renovado. E eu falei, gente, olha só. Né? Olha só, o que é ser uma só carne? A gente vai pro checklist, gente, desculpa, o amor não se rende a checklists. Né? O amor não consegue ser preso em checklists. Esses checklists, eles são prejudiciais para as mulheres e para os homens também, né? Os homens, eles também vivem, né? Como nesses exemplos que você falou. Se eles se apegarem também a esses checklists, eles vão começar a adoecer também. Até porque existe também um padrão de masculinidade sendo pregado hoje em dia que também é um pouco surreal, né? Daqueles homens assim, macho e não sei o quê, que muitas vezes existem homens que são mais sensíveis, existem homens que não gostam ali de tudo aquilo que a gente acha que o homem tem que gostar. O homem gosta de futebol, o homem gosta disso, o homem gosta daquilo. Existem homens
totalmente diferentes, né? E esse checklist acaba prejudicando também aos homens. Muitas vezes os homens se sentem menos homens, têm sua masculinidade afetada, os homens se sentem, enfim, incapazes, os homens se sentem da mesma forma que nós também nos sentimos enquanto mulheres, né? Com esses checklists. E aí a gente pode perceber o quanto isso é doentio, o quanto isso, né, é aprisionador, ao invés de libertador. E aí eu estava pensando aqui, quando a gente coloca homens e mulheres em caixinhas, a gente impede que eles exerçam, né, enfim, a plenitude de ser homens e mulheres aos olhos de Deus. Né? Quando a gente olha para uma mulher e diz, ah, não, olha, mulher só pode ser uma mulher plena se for casada, se tiver filhos, se não, não é. E as solteiras, e as celibatárias, que Deus chamou muitas mulheres para viverem o celibato. E muitas vezes a gente não percebe isso. As páginas de feminilidade são destinadas a mulheres que são casadas, mulheres que são mães, né? Mulheres que têm um lar para cuidar. Mas muitas vezes existem mulheres que não são casadas, que foram chamadas para serem missionárias em campo, viajando, servindo ao Senhor de outras formas. E homens também, muitos homens foram chamados também para o celibato. Às vezes a gente pode achar até estranho, mas o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso nas suas cartas. Homens também que são completamente fora desse padrão de machão que a gente vê por aí afora. E eles acabam, homens e mulheres, se achando inadequados. E esse checklist acaba afetando até mesmo a nossa própria identidade. Porque, por exemplo, né, eu vou citar assim como chega até mim esses Instagrams, esses eventos, essas falas sobre feminilidade. São sempre mulheres que falam baixinho, mulheres que são mais calmas, têm um temperamento bem ali, lady, aquelas mulheres que são umas princesas da Disney. Aquelas mulheres assim que usam vestido. Eu vou fazer tá precisando. Já tá convidada. Aquelas mulheres que gostam só de usar vestidos rodados, que amam rosa, que gostam de estar ali, né, enfim, com flores e não sei o quê. Amém, gente, maravilha. Mas e as mulheres que não gostam dessas coisas? E as mulheres que têm uma personalidade mais forte? E as mulheres que falam alto? As mulheres que têm opinião forte? E as mulheres que têm ali uma personalidade diferente dessa personalidade de princesinha da Disney, né? Gente, Deus criou cada um de nós com uma personalidade específica, com um jeito específico, e Ele quer usar a mim e a você com esse jeito. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu já falo mais baixinho. Esse é o meu tom de voz. Eu não consigo aumentar meu tom de voz. Mas já existem irmãs minhas que são abençoadas, bênção, que falam alto e que se impõem. Eu sou mais tímida, naturalmente. Sempre fui uma pessoa mais... Pois é, mas assim, no dia a dia, nas trocas pessoais ali, numa sala de aula, numa igreja, não sei o quê, eu sou uma pessoa mais reservada, mais na minha. Quando é para falar de Jesus, aí eu me solto. O Espírito Santo atua em mim e a timidez vai embora. Mas normalmente eu sou mais tímida, mais caladinha. Mas aí, a irmã falando aí nos comentários, eu sou escandalosa e barulhenta. Amém, minha irmã. Deus vai lhe usar dessa forma, para você gritar o nome de Jesus para onde você for. Deus vai me usar de uma forma para eu falar de um jeito com as mulheres, enfim, com os filhos de Deus. E Deus sempre usa as mulheres de um jeito específico. E na Bíblia existem mulheres de todo tipo de personalidade também. Às vezes a gente lê as escrituras. Nossa, eu vi Sim. Reels ontem de Jael. Pois é, a gente vê na Bíblia. Bruta, minha filha, pegou um estaque, um martelo e na cabeça de Cícera lá, né? E a Bíblia diz que foi tão forte a martelada que ela deu que atravessou a cabeça e cravou o chão. Para você ver como já era uma mulher bruta. E ela foi citada na Bíblia como bendita, porque ela foi responsável pela vitória do povo de Deus. E ao mesmo tempo nós vemos mulheres que são mansas, que são como Maria era aquela mulher mais silenciosa, mais reflexiva, pelo que a gente vê nas escrituras. Então, olha só, mulheres que foram usadas para propósitos específicos, de maneiras específicas e com suas personalidades, seus jeitos. Então, muitas vezes, quando a gente olha esse checklist, não, a mulher de Deus, ela tem que falar baixo,
ela tem que falar pouco, ela tem que rir discretamente, ela tem que ser a princesinha da Disney. E aí, quando vem uma mulher completamente diferente, vem uma Jael, aí essa Jael chega e diz: Não, então eu não sou uma mulher de Deus, então eu não posso servir a Deus desse meu jeito, eu tenho que mudar. E eu até eu sigo a pastora Nayane Campos, da Assembleia de Deus. E ela não conhece, não. E a Nayane, ela é muito engraçada. E ela tem umas pregações muito interessantes que ela diz, porque ela é aquela mulher bem escandalosa, que fala alto, que grita e que é bem expansiva. Eu sigo só Sim, a pois é, Camila. outro exemplo também, né? E aí essas mulheres, né? A Nayane, por exemplo, eu já vi um Reels dela falando que ela, quando se casou com o marido dela, que ia ser pastor, ela entrou numa família assim de pastores, né? Quando ela foi chamada por Deus para servir, para pregar, porque ela é uma pregadora maravilhosa, para falar do amor de Deus, ela começou a ter uma crise de identidade. Ela fez: como é que eu vou falar de Jesus, que eu vou pregar com esse meu jeito? Falando alto, gritando, sendo bem espalhafatosa, como é que vai ser? Aí Deus ministrou ao coração dela que Deus queria usar ela daquele jeitinho. Por isso Deus tinha feito ela daquele jeito, né? Então a gente acaba também tendo uma crise de identidade quando a gente parte para esses checklists, porque a gente fez: ah, não, se eu falo alto, se eu tenho esse tom de voz, se eu sou mais expansiva, se eu sou mais extrovertida, eu não posso ser uma mulher de Deus, eu não sigo essa feminilidade bíblica, porque eu não sou essa mulher, né, recatada, mansa, discreta. Eu sou diferente. Mas não é assim, né? Deus fez cada uma de um jeito específico. A Bíblia está recheada de mulheres diferentes. Às vezes a gente tem a tendência de ler as mulheres da Bíblia e ver como se fossem personagens fictícios de uma história ou alguém bem distante, mas elas eram mulheres reais. Nem presta atenção nos detalhes, né? Mas elas eram mulheres reais, como eu e como você. E na Bíblia tinha mulheres brutas, mulheres delicadas, mulheres expansivas, mulheres tímidas, mulheres que tinham iniciativa, mulheres mais na delas, mais, né, contidas. Existem mulheres de todos os tipos, e essas mulheres com personalidades diferentes, com jeitos diferentes, com características diferentes, elas serviram a Deus dos seus jeitos. E se Deus me fez assim, com essa personalidade, com esse tom de voz, com esse meu jeito, é porque Deus quer me usar desse jeito. Se ele fez Pamela super brincalhona, super extrovertida, super alegre, Deus quer usar ela desse jeito. Se ela fez se Deus fez a irmã aqui, que nos comentários disse que era espalhafatosa e super barulhenta, Deus quer usar você desse jeito, minha irmã. Então, se Deus nos fez assim, Ele quer nos usar assim. Então, quando a gente se prende a esse checklist, até isso a gente impede. A gente impede Deus de nos usar com o que Ele nos deu, né? Com os traços de personalidade, as características que nós nascemos, né? Então, isso é muito sério. A gente confunde, né? A gente confunde pecado Isso, com característica exatamente. pessoal. Né? E aí a gente acha que é pecado. Não. Vamos chamar de Isso, pecado, que é pecado. Né? Agora, o que é personalidade, o que é seu jeito, o que é seu jeito, isso é exatamente. outra coisa. Mas é aquilo da... Gente, olha só, a gente já tem 1h20 de live. Não vou ficar prendendo a Alana aqui, não, Nada coitada. ali. 1h20 já. Quando o A gente vai papo ter que é bom, marcar a mais gente não vê live. nem o tempo passar. Agora que eu vi que tinha dado 1h20. 1h20. A gente nem falou um monte de coisa, porque eu queria te perguntar um monte de coisa. A gente queria falar sobre Batseba. Ô, gente, vai lá no perfil da Alana. Ela tá fazendo. Tem vários reels onde ela apresenta mulheres da Bíblia. São fantásticos esses reels. Eu caí no teu reels de Batseba. E aí, quando eu comecei a ouvir, foi tão engraçado. Eu comecei a ouvir, falei assim: oi, Deus, aí você forçou a barra, né? Aí eu continuei ouvindo, eu falei: Senhor, como que a gente julga desse jeito? Como que nós, mulheres, a gente ainda tem esse olhar de julgo, de peso? Outro dia eu estava vendo um pastor falando assim: porque é amante de Davi. Eu amante mesmo. Depois vocês assistam lá o Reels dela, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas queria que você desse uma última palavra aí, um recado aí para os nossos corações. Depois as mulheres seguem você aí.
Se Deus quiser, a gente pode fazer mais lives Amém. também, porque foi uma bênção, viu? Obrigada. Eu já me Mas coloco deixa à uma palavra aí disposição para para nós. outras lives. Eu fui muito abençoada também através dessa live. E eu amo, amo o que o reino de Deus nos proporciona, né? Da gente encontrar mulheres de todo o Brasil, de todo lugar, e a gente se conectar como uma só família, né? Filhas do mesmo Deus. E aí eu queria dizer para você, mulher que está nos ouvindo, que olhe, pegue todos esses conceitos, esses preconceitos, essas listas, esses checklists, essas cobranças, esses padrões, olhe, e rasgue na presença do Senhor. Tire um momento para você orar, para você Amém. se entregar a Deus e pegue tudo isso, toda essa carga de preconceitos, de cobranças que o mundo lhe impõe, que a sociedade impõe, que a religiosidade impõe e rasgue na presença do Senhor. Celebre a liberdade que é ser uma mulher, filha de Deus, porque Jesus, ele não nos chamou para o aprisionamento. Jesus, ele não nos deu em momento nenhum uma listinha do que pode ou não pode, do que deve ou não deve, mulher assim é assada. Não, Jesus, ele nos chama e ele amplia os nossos horizontes e ele quer nos usar de formas que a gente às vezes nem imagina que a gente pode ser usado. Então, ó, rasgue esse checklist, rasgue esses preconceitos, essas definições humanas e se agarre na palavra de Deus. Busque ao Senhor com unhas e dentes, porque Ele tem maravilhas para lhe ensinar e para lhe libertar, para tirar as escamas dos seus olhos e para lhe fazer uma mulher completa e íntegra aos olhos de Deus, agradando a Deus e não a homens, querendo servir ao Senhor e não a pessoas. Esse é o nosso propósito, é a nossa maior motivação de vida. E agradecer, né, Pamela, por ter me chamado, me Amém. convidado. Amém. Fiquei muito feliz, amo falar sobre esses assuntos. Então, sempre que Não, você vai voltar nesse desafio. Tá todo mundo aí, ó. Já olhe, marca pois a eu já me próxima, já coloco marca à a próxima. disposição. Não, ela precisa apresentar umas mulheres pra gente. Ó, escolhe umas Pode mulheres aí pra deixar. apresentar pra gente, igual você fez ali com o Batsepa, porque aquele Reels tem que ser uma live inteira, né? Porque, meu Deus, eu fiquei, João Paulo, você tem noção disso? Aí o João Paulo, aí a gente foi ler, né? Ele, não, peraí. Gente, do céu, até meu marido ficou assim, nossa, por quê? Porque a gente não, né? A gente É tem um olhar muito verdade. enviesado, mas uma das coisas que eu estava lendo no livro da Lisa antes da live, que ela estava falando assim, olha, que muitas das nossas batalhas, muitas das lutas que a gente enfrenta hoje, tem muito mais a ver com o futuro, com aquilo que nós seremos, né? Tem muito mais a ver com É Paulo do verdade. que com Saulo, do que com aquilo que nós fomos. Então, muitas vezes a gente carrega esse peso, a gente carrega esse jugo de coisas que a gente ouviu, de coisas que a gente fez, enfim, e a gente acha que a nossa luta é sobre isso, né? Quando, na verdade, a luta que nós estamos enfrentando tem É. muito mais a ver com quem nós seremos, né? Por isso que a gente precisa olhar aquilo que o João falou na live de ontem, né? Na nossa pedrinha branca, aquilo que nós somos diante de Deus e pedir para que Ele nos faça, né? Para que Ele nos faça conforme o querer dele. Então, que vocês se entreguem Amém. aí a esse Jesus maravilhoso e que vocês possam frutificar, gente, porque olha, prisão não frutifica, né? Prisão, legalismo, nada disso vai frutificar, é só Jesus, porque Ele é a videira, né? Então a gente precisa estar nele. E aí o nosso Pai, que é um excelente agricultor, vai nos moldando e vai nos fazendo cada vez mais autênticas, ousadas e firmes nele, para que a gente Amém. frutifique nele. Amém? Ai, gente. Você vai Vamos voltar, então combinar, vamos com combinar outro dia para você certeza. voltar aí, para a gente continuar a conversa. Obrigada, que Deus te Amém. abençoe grandemente, que você continue sendo essa voz poderosa de Amém, libertação para muitas amém. Você mulheres, também, viu? Pamela. Foi um prazer lhe conhecer suas redes sociais e ter esse papo com você, né? Quem sabe um dia a gente não se conheça pessoalmente também, nesses encontros da vida. Ó, É, gente, Jesus é isso. Esses encontros do Senhor, porque pois assim, é. parece que você é minha amiga, ó. Nosso Senhor é lindo. Então, obrigada, Amém. Lana. Fica com Deus. Gente, fica com Deus. Olha, se essa live foi bênção na sua vida, dá um print aqui, compartilha, marca aí o arroba da Lana e vamos levar essa libertação para Amém. mais mulheres, né? Beijo, Tchau. gente. Fiquem com Deus.